Paz do Senhor, pré-adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. E o meu é Matheus. E nós somos professores aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Eu quero desejar as boas-vindas a você que nos visita. Quero te convidar a colocar de onde você nos assiste aqui nos comentários. E você que já é nosso aluno, coloca sua presença aí no chat. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. E antes da gente dar início mesmo à nossa aula, feche os seus olhos que a gente vai orar. Senhor Jesus, obrigada por mais uma oportunidade de aprender sobre a Tua Palavra. Abre a nossa mente e nos ensine algo poderoso novamente. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Isabela Regiana e hoje estou aqui para fazer a leitura bíblica que se encontra em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. E foi isso para adolescentes, tchau! Pessoal, vocês já pararam para pensar que depois que a gente aceita Jesus, a nossa vida ela se torna tipo um outdoor que mostra tudo sobre Jesus? Durante essa aula nós vamos entender como o Espírito Santo nos ajuda a ter um caráter transformado, um desejo gigante de falar de Jesus e como o Espírito Santo nos ajuda a ter um amor verdadeiro pelas pessoas. Então, pra gente começar, a gente vai falar sobre mudança. Sabe quando você decide organizar o seu quarto, tira tudo do lugar, limpa tudo? Então, quando você termina, não parece que é um novo lugar? É, dependendo da bagunça, parece muito. E é exatamente isso, Vitória, que acontece quando o Espírito Santo faz morada em nós. Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós, ele transforma todas as coisas. Ele muda o nosso jeito de pensar, de agir, de se comportar perto das pessoas, de falar perto das pessoas. Dessa forma, o Espírito Santo faz com que nós pareçamos a cada dia mais com o Senhor Jesus. Isso mesmo. A Bíblia nos diz que quem está com Cristo é uma nova criatura. E essa não é uma transformação superficial, ou que você vai parecer crente só no domingo e depois você vai voltar a fazer as coisas que você fazia. Não é nada disso. Essa é uma transformação que acontece de dentro para fora. O Espírito Santo começa a produzir em nós o que a Bíblia chama de o fruto do Espírito, que são aquelas qualidades incríveis que nós precisamos exercitar todos os dias. Estamos aqui com o Arthur, você tem 10 segundos para dizer todos os frutos do Espírito. Mansidão, benignidade, bondade. Acabou! Estamos aqui com o Bernardo, você tem 10 segundos para dizer todos os frutos do Espírito Santo. bondade, paz espiritual, paz mental, que amor, brincadeira. O tempo acabou. Perfeito, Bernardo, bate aí. Estamos aqui com a Manu, você tem 10 segundos para dizer todos os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uau! Perfeito, Manu. Estamos aqui com a Laura, cite 10 segundos, todos os frutos do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Foi? Estamos aqui com a Gabriela, cite 10 segundos, todos os frutos do Espírito Santo. amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. O tempo acabou. E pra gente relembrar, vamos ver quais são eles: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, pré-adolescente, você tem tido esses frutos do Espírito? Vale a pena a gente pensar, hein? E as consequências de deixarmos o Espírito Santo produzir em nós todos esses frutos é que nós começamos a brilhar. Jesus, ele disse que nós somos a luz deste mundo que vive em trevas. Um cristão cheio do Espírito Santo não vive mais na escuridão
do pecado. E com isso, as pessoas ao nosso redor conseguem ver que existe algo diferente em nós. E esse algo diferente é o brilho do Espírito Santo. Paz do Senhor, pessoal, meu nome é Gustavo. Estamos aqui para o nosso momento Curiosidade. Então, agora vai uma curiosidade bíblica para vocês. Você sabia que a palavra cristão só aparece 3 vezes na Bíblia? E que ela foi usada pela primeira vez em Antioquia? Pois é, ela foi usada para descrever os seguidores de Jesus, porque eles agiam e falavam como ele. Isso mostra que o testemunho deles era tão forte que as pessoas logo os associavam a Cristo. O jeito como eles viviam era a maior pregação. Eles não precisavam de um crachá. A vida deles já diziam tudo. Isso nos desafia. Será que as pessoas olham para nós e veem um pequeno Cristo? Lembrem que as nossas palavras, comportamento e tudo que fazemos deve honrar, glorificar e fazer o nome de Jesus conhecido. Que você seja um pregador sem precisar usar as palavras. Pessoal, essa mudança no caráter gera uma outra coisa na gente. O quê? A vontade de falar de Jesus. Pensa aí comigo. Quando você joga um jogo, ou quando você come uma comida que você gosta, o que você faz? Me dá vontade de falar pra todo mundo e comer aquela comida, né? É isso mesmo, Vitória. Com Jesus é muito parecido, só que muito melhor. O Espírito Santo nos une com o amor de Deus de uma maneira tão extraordinária que ele transborda. E é impossível conter isso só pra gente, fazendo com que a gente leve este amor a outras pessoas. E algumas formas da gente espalhar o evangelho é falando com as pessoas que estudam com a gente, com os nossos vizinhos, os nossos parentes, as nossas redes sociais, vindo no evangelismo. E lembre-se que o apóstolo Paulo disse pra gente: não vivam como as pessoas deste mundo. Tenham um comportamento diferente, tenham gostos diferentes, façam coisas diferentes, porque nós cristãos vamos à contramão do mundo. Hoje quero trazer algo muito profundo. Uma revelação que tive de madrugada, lendo Salmos com um chazinho de camomila. O que vou te dizer agora talvez não seja comum ou normal, mas é a verdade. E a verdade raramente é comum. Muitos dizem que ser cristão é ser separado do mundo. Mas eu digo, se Jesus, mestre, andava com pecadores, por quê? Por que você vai se isolar? E agora, preste atenção. Seja luz, mesmo que às vezes a luz se pareça um pouco com as trevas. Afinal, luz e trevas precisam andar juntas. Afinal, para haver contraste, a Bíblia é muito importante, claro. Mas é claro também que ela precisa ser atualizada. Tem coisas aqui que foram escritas para outra época, para outras pessoas. Mas preste atenção. O que importa hoje é o amor. Preste atenção. Se amar é pecado, eu prefiro pecar com amor
do que obedecer com frieza. Afinal, o meu único pecado é amar demais. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Tem muita gente dizendo por aí que para ser cristão de verdade não precisa fazer diferença. E eu te pergunto, isso é verdade? Claro que não, isso não é verdade. E hoje nós vamos para uma aula de ciências. E hoje eu vou mostrar para você de um jeito diferente que isso não é verdade. Vem comigo! Agora, imagina que esse aqui é o mundo, cheio de pecados, cheio de ideologias, cheio de conceitos próprios, cheio de maldade. E esse aqui é o cristão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. E agora você pode estar se perguntando como que eu vou te mostrar que um cristão não se mistura com o mundo de uma maneira científica. Isso aqui na verdade é óleo e isso aqui na verdade é água. Mas você tem que imaginar agora que esse aqui é o mundo e esse aqui somos nós, os cristãos verdadeiros. Pois bem, e vocês sabem que os cristãos eles estão espalhados por todos os lugares. Escolas, faculdades, vizinhanças, no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos e colegas. E isso significa que nós estamos juntos com outras pessoas, que nós convivemos com outras pessoas em todos os lugares. E agora chegou uma parte muito interessante. Presta bem atenção no que você vai ver, hein? Eu vou pegar esse copo com óleo, que representa os cristãos, e jogar dentro desse copo com água, que representa o mundo. Vamos ver o que vai acontecer? Muito bem. Vocês viram o que aconteceu? O óleo, ele não se misturou com a água. Tá bom, mas o que isso tem a ver com nós cristãos? Como eu disse anteriormente, o óleo aqui ele está representando nós cristãos verdadeiros. E a água representa o mundo. Eu quero que você reflita comigo. Deus ele nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Ou seja, fazer a diferença por onde a gente passar. E aqui eu já deixo uma pergunta. Você tem feito a diferença? Quando seus amigos fazem algo de errado na sua escola, você se mistura com eles ou você tem feito a diferença no meio deles? Como você tem agido por onde você passa? Se misturando com o mundo ou se afastando cada vez mais do mundo e fazendo a diferença? Nós, verdadeiros cristãos, precisamos ser assim como esse óleo. Não se misturar com a água, ou seja, não se misturar com o mundo. Mas lembre-se, Deus ele não te chamou para ser isolado. Ele te chamou para falar de Cristo com muita ousadia. E é isso. Seja óleo nessa água e luz nesse mundo. E lembre-se, o nosso testemunho de vida se torna uma ferramenta poderosa de evangelizar. Mas como eu vou falar de Jesus para as pessoas? Eu sou sozinha, eu tenho vergonha, eu não vou conseguir fazer isso. Você não precisa se preocupar com o que você vai dizer, como as coisas vão acontecer, porque Jesus, ele voltou para o céu, mas ele não nos deixou aqui sozinhos. Nós temos o nosso amigo Espírito Santo que nos dá ousadia, que tira o nosso medo, a nossa vergonha, a nossa timidez e nos ajuda a falar, a se comportar e a ter um testemunho de cristãos verdadeiros. Então, joga essa vergonha e esse medo de lado e vai evangelizar! A paz do Senhor para adolescentes, eu me chamo Ana Clara e vamos para mais uma curiosidade. Jesus, em João 15, usa uma metáfora muito legal. Ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Já viu um pé de uva? Os galhos, os ramos só conseguem dar frutos se estiverem conectados ao tronco principal, que é a videira. E assim somos nós. Só conseguimos dar bons frutos, ou seja, ter um bom testemunho, se estivermos conectados com Jesus. Um aparelho elétrico não funciona se não estiver na tomada, certo? Nós também precisamos estar ligados na fonte de energia, que é Cristo através do Espírito Santo, para que a nossa vida espiritual funcione e brilhe. Mas como podemos
ficar conectados com Jesus. Simples. Se esforçar para ter uma vida de oração, leitura da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, e estar frequentemente nos cultos e nas programações da sua igreja. Isso vai te fortalecer, te animar e te encorajar a buscar mais de Deus e testemunhar onde quer que você esteja. E esse foi o nosso momento Curiosidade. Tchau! Pré-adolescentes, tudo isso nos leva ao maior exemplo de amor de tudo, de Jesus. Quando nós olhamos para a cruz, ali nós vemos o maior exemplo, a maior prova de amor. Jesus, ele se fez pecado. O Deus perfeito se fez homem, se fez pecador como nós, não apenas se tornando homem para entender como nós somos, não apenas se tornou homem e sofreu o que nós sofremos, ele se entregou sem merecer, sem ter cometido pecado algum ou sem culpa alguma. Ele se entregou por amor. O Senhor Jesus, ele resume todos os mandamentos em amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Então perceba que Jesus, o meu e o seu Salvador, morreu sem merecer por amor a mim e a você. Como nós, servos de Cristo, também não podemos fazer isso por nossos irmãos. O Senhor fala como nós podemos amar a Cristo e não amar o nosso irmão, uma vez que nós não vemos a Cristo, mas vemos a nossos irmãos. Então, pré-adolescente é de extrema importância que, assim como Cristo, você ame ao seu irmão. A paz do Senhor para adolescentes. Meu nome é Eva Maria e esse aqui é o Pastor Jairo. Estamos aqui para fazer as seguintes perguntas. Pastor, na aula de hoje, estudamos sobre o testemunho da igreja. Vivendo no contexto de hoje, quais são as dicas que jamais podemos esquecer para manter uma vida de testemunho de Cristo em todo momento? Primeiro, nós precisamos ter uma comunhão profunda com o Senhor Jesus e sermos cheios do Espírito Santo. Segundo, nós precisamos cuidar da nossa conduta espiritual, ou seja, viver uma vida de santidade, de bom caráter e que honre a Deus. A nossa vida cheia do Espírito Santo, com os frutos, vai atrair os pecadores a Jesus. Bem, segunda pergunta. Jesus usa a metáfora de que ele é a videira e nós somos os ramos. O que, no dia a dia, pode nos desconectar de Jesus e nos impede de dar bons frutos? O pecado pode nos separar de Deus. O pecado pode nos afastar da graça de Deus. Só o pecado, a imprudência, a negligência de não vivermos uma vida que ama a Deus e nos enchermos da sua palavra e do seu poder, pode nos afastar e nos fazer cair. Tá bom, mas dentro de tudo isso, como podemos exercitar o amor ao próximo que Jesus ensina? Como a gente pode demonstrar amor pelas pessoas? Primeiro, nós precisamos orar por ela. A maior manifestação de amor é se você ora. Quando você ora por alguém, você se preocupa com as necessidades dela. Você se preocupa com quem é aquela pessoa e o que ela precisa. Então, o amor, primeiro, se baseia na oração. Segundo, você, dentro do seu alcance, vai tentar ajudar aquela pessoa naquela necessidade imediata que ela tem. Então, você vai se dispor a ajudar e a servi-la para que ela possa ser satisfeita em sua necessidade emergente. E foi isso, pastor. Muito obrigada. Tchau, para adolescentes. Tchau, Deus abençoe. Pré-adolescentes, a aula de hoje nos mostrou que ser cheio do Espírito Santo nos dá uma responsabilidade muito grande de testemunhar. E testemunhar coisas boas, testemunhar com o nosso comportamento, testemunhar com o nosso caráter, testemunhar com a nossa vida. Não somente para que as pessoas vejam, mas para que a gente honre a Deus com toda a nossa maneira de viver. Para que naquele grande dia o Senhor olhe para nós e veja que nós fomos servos bons e fiéis, retos em todas as coisas. Que você e eu possamos pedir todos os dias ajuda ao Espírito Santo para que ele conduza toda a nossa vida, toda a nossa maneira de viver e de se comportar, para que a nossa vida seja para a glória dele. Amém?
agora chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor para adolescentes. Eu sou a Laura e hoje estou aqui para fazer o quiz. E a primeira pergunta de hoje é: o cristão deve brilhar como as estrelas no céu, em meio a uma sociedade distante de Deus? Esse brilho é uma metáfora para: alternativa A, usar roupas claras e chamativas; alternativa B, ser famoso e conhecido por todos; alternativa C, viver uma vida íntegra e diferente que reflete a luz de Cristo; e alternativa D, falar alto sobre sua fé em todos os lugares. Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa C, viver uma vida íntegra e diferente que reflete a luz de Cristo. Segunda pergunta: o Espírito Santo gera em nós um desejo de compartilhar o Evangelho. Essa atitude nasce de: alternativa A, uma obrigação imposta pela Igreja; alternativa B, uma experiência pessoal e transbordante do amor de Deus; alternativa C, uma competição para ver quem converte mais pessoas; e alternativa D, um medo de ser castigado se não o fizer. Tempo na tela. E a alternativa certa é a alternativa B, uma experiência pessoal e transbordante do amor de Deus. Terceira pergunta: a metáfora da videira e dos ramos, usada por Jesus em João 15, ensina que o testemunho eficaz depende fundamentalmente: alternativa A, do nosso próprio esforço e capacidade; alternativa B, da quantidade de conhecimento bíblico que temos; alternativa C, da aprovação dos outros; e alternativa D, de nossa conexão e dependência contínua de Jesus. Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa D, de nossa conexão e dependência contínua de Jesus. Próxima pergunta: a lição resume o testemunho cristão em um mandamento central deixado por Jesus. Qual é esse mandamento? Alternativa A, amar uns aos outros como eu vos amei; alternativa B, guardar o sábado; alternativa C, honrar pai e mãe; ou alternativa D, não matarás. Tempo na tela. E se você respondeu a alternativa C, honrar pai e mãe, você errou, porque a alternativa correta é a alternativa A,
a amar uns aos outros como eu vos amei. Quinta e última pergunta. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, qual é a principal forma em que a nova criatura se manifesta na vida de uma pessoa? Alternativa A, frequentando a igreja todos os domingos. Alternativa B, através de mudanças significativas no caráter operadas pelo Espírito Santo. Alternativa C, lendo a Bíblia todos os dias. E por último, alternativa D, tendo muitos amigos cristãos. Tempo na tela. E a alternativa correta é a alternativa B, através de mudanças significativas no caráter operadas pelo Espírito Santo. E foi esse o quiz de hoje para adolescentes. Tchau! Glória a Deus! Pré-adolescentes, nós estamos encerrando esta aula, mas não fica triste, nós temos mais conteúdo aqui no canal da igreja e para todas as idades, amém? E antes de encerrar, Vitória, a gente tem que orar, né? É verdade. Senhor, meu Deus Pai, neste momento, meu Deus, nós te agradecemos por esta aula, pela oportunidade de conhecer mais do Senhor e da Tua Palavra. Fica com a gente, em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. O que seria de mim sem de falar do amor. Fazendo kiki. Fazendo kiki. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Oh, meu Deus. Vou dar tchau assim. E fazer o nome de Jesus. Não deu, não. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.